Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de leitura da Bíblia. Nós estamos na aula 4 e nós vamos aprender um pouco sobre como interpretar. Eu sei que é complicado no começo, mas se Deus quiser, se nós mantivermos firmes, vamos chegar lá. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você nesse momento e você tenha também uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos... Obrigado, irmãos, por estar conosco. Um abraço para todos. Então, nós estamos na nossa quarta aula e vamos falar de interpretação. Essa área de interpretação, para muitos pode ser difícil, complicada, mas é importante porque nós vamos aprender a interpretar pelo menos os textos mais simples, os textos mais fáceis. Isso vai nos ajudar também no nosso entendimento, nesse trabalho de ler, estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, vamos dar alguns exemplos, algumas coisas bem simples, para que possamos entender e aprender desta forma. Tá? Aula 4, interpretação da Bíblia. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação. Nós demos algumas dicas na última aula sobre como aprender a ler a Bíblia. Né? Nós temos muitas dúvidas quanto a isso. Como começar a ler? Então, nós indicamos na última aula, se você perdeu, ainda tem a oportunidade de voltar o vídeo. No final desse vídeo tem um link, você poderá acessar e ver a última aula. Nós falamos um pouco sobre isso. Como começar a ler? Primeiro você deve orar, você deve buscar a orientação de Deus. Nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos nisso. Se nós não tivermos isso em mente, como nós vamos ter substância para poder ler? Não vai ler apenas para ter um conhecimento intelectual. Talvez é importante, mas eu creio que o objetivo da palavra, da Bíblia, é nos ensinar, é nos dar o conhecimento de Deus. E nós entendemos que ela é a palavra de Deus, e ela fala o nosso coração. E de alguma forma, ela pode falar o seu coração também. Então, nós orientamos que você faça uma oração simples, direta ao Senhor. Não precisa de intermediário nenhum, ore em nome de Jesus, e Deus vai falar, vai tocar o seu coração, vai falar através da palavra. Nós aprendemos assim. Na oração, nós falamos com Deus. E quando lemos a palavra, nós ouvimos Deus. Ouvimos o que Ele tem a dizer. E assim nós temos esse diálogo. Nós falamos com Ele através da oração e recebemos a palavra através da Bíblia. Então, que haja esse entendimento quando você estiver lendo a Bíblia. Outra coisa que nós ensinamos também, na semana passada, é que nós devemos começar com livros mais fáceis. Isso nos ajuda bastante. Não adianta você querer começar com Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um livro super difícil, até para os estudiosos. Tem muito simbolismo, tem muita ilustração, muita figura, coisas que nós não entendemos. Comece com livros mais fáceis, livros históricos, e nós sugerimos de você começar com o Novo Testamento. Nós ensinamos que o Novo Testamento fala de Jesus. É a partir do nascimento de Jesus. Então, aquelas histórias que falam de Jesus, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4 evangelhos que contam a mesma história a respeito da vida de Jesus. Então, comece por eles. E, principalmente, pelo livro de João. O livro de João é um livro muito fácil e muito compreensível. Então, se você for começar a ler, leia a partir do Novo Testamento e, de preferência, o livro de João. Evangelho segundo o evangelista João. Tá bom? Vamos ver aqui. Outra coisa que nós aprendemos é que você leia devocionalmente. O que é isso?
é você ler sempre de uma forma devocional, você tentando receber os ensinamentos de Deus como uma aplicação na sua vida, não ler por ler, ou ler para ter um conhecimento apenas intelectual, mas ler no sentido de que você está ali tentando receber a voz de Deus no seu coração, a lição de Deus para a sua vida. Então, esse é o grande objetivo da palavra de Deus, né? Então, faça essa leitura de forma devagar, pausadamente. Se você não entendeu, você volta lá, lê de novo. Nós vamos dar aqui alguns métodos também de leitura, mas para que você tenha essa compreensão, esse entendimento de ler a Bíblia com bastante calma, sem pressa, e ler de forma devocional, né? Esperando sempre que Deus toque no seu coração, Deus aplique aquela palavra na sua vida e você tenha esse objetivo, né? Então vamos lá, mais uma. Deixa eu ver só arrumar aqui. Só um minutinho. Vamos arrumar aqui o nosso texto para melhorar aqui a visualização, né? Vamos lá. Pronto, agora sim. Consulte mais outras traduções, né? O que isso quer dizer? Eu falei nas primeiras aulas que a Bíblia ela é traduzida em várias línguas e mesmo no português, várias editoras fazem a tradução. Ela pode ser tradução do original, pode ser tradução do inglês. E sempre numa tradução tem diferenças, né? Quando nós traduzimos em alguma língua, nós vamos colocar o nosso entendimento. Então, cada um coloca o entendimento daquilo que achou que estava escrito, né? Então, não que seja diferente, não que seja errado, certo, errado, mas pelo fato de que cada tradutor sempre vê a língua dessa forma, né? Então ele coloca com essas palavras. Às vezes o sentido é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Então procure outras traduções também. Se você tem uma tradução aí, compare com outras. Hoje nós temos uma infinidade de traduções, até na internet você pode colocar lá o mesmo texto, lá, Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, que é a nova versão internacional, é a corrigida, é a atualizada, então, enfim, são muitas. Aí você vai fazer essa comparação e tirar a sua própria conclusão, isso é importante, né? Para que você possa tirar a sua conclusão. Consulte dicionários e faça perguntas, foi isso que nós falamos na última aula. Você deve consultar dicionários, ou seja, uma palavra que você não entendeu, procure um dicionário, não é vergonha nenhuma, né? Procure lá no Google, tem lá o dicionário virtual, né? E também faça perguntas. O que é isso? Escreva, né? Se você não entendeu o texto, escreva, para que aquilo fique guardado e você possa buscar pesquisar e buscar respostas. Então é importante. Você não entendeu? Rabisque, reescreva, sublinhe, né? Tem algumas Bíblias, né, que nós costumamos sublinhar, né, com aquele marca-texto. Você pode fazer isso no papel, não precisa riscar a Bíblia, né? Mas faça isso para você mesmo que vai criar o seu próprio método. E esse é um método muito importante, né? Então vamos lá. Há muitos métodos de interpretação, né? Nós chamamos isso de hermenêutica, que é a arte da interpretação. Nós aplicamos a hermenêutica em muitas áreas, não é só na Bíblia, só todos os textos. Inclusive você deve ter aprendido isso na escola, como interpretar um texto, principalmente nas aulas de português, ou mesmo em outras línguas, né, inglês, interpretar textos. Então, a hermenêutica ela é usada em muitas áreas. E na questão da Bíblia, nós temos a hermenêutica bíblica, que é uma arte também, que é uma ciência que procura interpretar textos bíblicos, né? E tem ali os seus métodos, tem ali as suas formas de condução. E, claro, a gente não vai se aprofundar, porque o curso não dá não temos esse objetivo, mas
nós vamos trazer algumas dicas, né, para te ajudar nessa hermenêutica ou nessa interpretação da Bíblia ou da Palavra de Deus. Então, fique aí firme, né, não desista, achando que tudo vai ser difícil, que não vai dar certo, que você não consegue. Pelo contrário, nós conseguimos, você vai conseguir, se Deus quiser, esteja firme aí conosco, tá bom? Vamos aprender um pouco. Então vamos lá, vamos começar. Começar como, né? Primeiro, a Bíblia tem muitas divisões, né? A Bíblia tem... Que divisões são essas? Nós já falamos. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós explicamos que o Antigo Testamento é da criação, do início, do começo, primeiro livro, Gênesis, que significa começo, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Né? Por que essa divisão? O Antigo Testamento é tudo relacionado ao povo de Deus, tal, antes de Jesus, né? E o Novo Testamento é depois de Jesus, porque já começa a falar do nascimento, começa a falar, né, do trabalho de Cristo e assim por diante. Então, vamos dividir assim. O Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é depois de Jesus. Essa é a primeira divisão. Nós temos também capítulos, versículos na Bíblia, que são divisões também, mas essas divisões, tanto o Novo Testamento como o Antigo, são coisas que nós mesmos, as próprias pessoas, fizeram assim para ajudar até no entendimento, na procura de um texto, né? Essa divisão de capítulos e versículos veio ali séculos depois que foram escritos, né? Eles não foram escritos dessa forma, mas é para melhorar o entendimento e, ao mesmo tempo, localizar textos, né? Então, foram feitos dessas formas. Apesar de estar dividido dessa forma, nós precisamos ver como um todo, né? O que é a Bíblia? É um conjunto de livros, né, que foram escritos por pessoas, 40 pessoas, cerca de 40, né, pessoas diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes, escreveram de formas diferentes, em tempo diferente, né, porque um período de mais de 1.600 até 1.900 anos, então é um período muito longo, com muitas pessoas envolvidas. Então, só que como assim, né? A Bíblia não tem essa diferenciação, né? Ela é um todo, ela pode ser vista como um todo. Quando foi juntado esses documentos, esses livros, foi pensado assim, a Bíblia própria se completa, ela própria se explica, né? Uma regra da hermenêutica que nós aprendemos é que a própria Bíblia nos dá a explicação dela, né? Então ela mesma se explica. Então, claro que isso vai exigir um pouco de estudo, vai exigir um esforço mais aprofundado, não vai ser assim logo de primeira vista, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai considerando algumas coisas e guardando outras, né? Não dá para guardar tudo, mas a gente vai aprendendo sempre. Então devemos ver a Bíblia como um todo, né? Ela faz parte de um grupo, né, de livros que falam sobre Deus, falam sobre Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Aí você diz, mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele é como se fosse um pré-anúncio de Jesus, né? Como se fosse uma figura de Jesus, né? Isso você vai entender bem depois, eu não vou falar de teologia agora, né? Não é esse o meu objetivo, vamos aprender a ler. Depois a gente pode até trazer outros cursos, fazer outras palestras sobre esse tema, né? Então vamos lá. Nós precisamos ter em mente de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E, portanto, Deus fala através dela, né? Sempre ter isso em mente, né?
que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus fala, não importa se é o Novo, o Antigo Testamento, não importa se é o livro desse, o livro daquele, Deus ele inspirou essas pessoas para escreverem aqueles textos, para que nós, nos dias de hoje, tivéssemos essa oportunidade de ouvir, de ver, né, de ler esses textos e saber que Deus tem um plano para a nossa vida, né? Então a gente tem sempre que ter isso em mente, né? Não foi um livro escrito assim por acaso, aleatório, ele teve um objetivo. Deus permitiu que nós tivéssemos esse livro tão maravilhoso nas nossas mãos para nos ensinar. Então é esse que deve ser o seu objetivo quando estiver lendo a Bíblia, né? Então vamos lá. Procure descobrir o que Deus quer falar, né? Ou seja, qual a lição? Sempre assim, né? Quando você lê, é aquilo que eu falei no começo, devocional, você ter um sentido devocional de leitura, ou seja, procurar descobrir o que Deus quer falar, né? Qual a lição, né? Que lição que Deus quer mostrar, né? Você está lendo o texto lá e você já pensa logo, Deus quer me falar alguma coisa com esse texto, o que seria isso? Então, por isso que a gente sempre diz, ore antes, né? Peça que Deus esclareça, que Deus ilumine o seu coração, né? Então, outra coisa, não ache que já sabe tudo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já li, já sei tudo, tal. Isso é falta de humildade. A gente precisa estar sempre abertos para o aprendizado. Ninguém sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo. Vamos aprender. Eu não sei tudo. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, preciso aprender mais, né? Então, sempre ter isso em mente também. O que eu quero aprender? Precisa ter essa sede de aprender, né? Essa fome de Deus, né? Saber o que Deus quer falar para o seu coração, né? Por isso que eu coloquei aí, abra seu coração, né? Não leia a Bíblia com o coração fechado, não acredito nisso, não acredito naquilo, tal. Abra sua mente, abra seu coração. Tente entender primeiro. Depois que você entender, aí você vai ter a sua conclusão. Se você vai acreditar ou não, isso vai partir de você, né? Ninguém vai impor nada. Você é obrigado. Não. Procure entender, procure compreender o texto, o contexto, a situação, quem escreveu, para quem escreveu, os motivos, se aquilo tem uma relevância na sua vida, enfim. Procure entender todos esses aspectos. Depois, aí você vai tirar a sua conclusão. Olha, isso aí para mim não serve. Então, aí pronto, aí vai ser uma coisa sua, né? Mas eu sempre peço para que você abra o seu coração. A interpretação ela é complicada, mas podemos usar alguns métodos, né? Nós não vamos ensinar coisas avançadas, coisas complicadas, difíceis. Vamos tratar de coisas simples, para que tudo seja facilitado no sentido de a gente aprender mais, aprender melhor a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Regras básicas, né? Vamos ter algumas regras básicas. Deixa eu só baixar aqui Vamos ver se eu consigo aqui. Baixar aqui. Pronto. Regras básicas. Pronto. Aí sim. Aí vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Primeiro, literal ou simbólico? Então, tem muita coisa na Bíblia que são simbologias. Claro, muitas figuras, muitos exemplos, muitas metáforas, e assim por diante, né? Existem inúmeras, inclusive, né? Não vamos entrar em detalhes de cada uma delas, mas também nós devemos ver que muitas coisas ali, a maioria, são coisas literais, que realmente aconteceram, são fatos, né? Então, para você somente ter uma ideia, existem algumas regras para isso, para você separar o literal do simbólico. Mas procure, em primeiro lugar, identificar aquele texto sempre, em primeiro lugar, como literal, né? É isso mesmo que Deus quer falar. Falou, Deus é meu pastor e nada me faltará, né?
É literal ou simbólico, né? Aí você vai estudar, você vai ver aquilo lá. Depende de você. A sua primeira ação será considerar aquele texto como literal. Se porventura, né, aquilo que você está lendo é muito difícil de compreensão, é muito fantástico, é muito fora da realidade, é muito difícil, complexo, talvez aquilo já não seja literal, seja simbólico, seja uma figura, né? A gente não vai detalhar os tipos de figuras que nós temos na Bíblia. São muitas, muitas, muitas mesmo. Mas sempre procure considerar, em primeiro lugar, o que é literal, né? Se aquilo fugir realmente da realidade, do seu entendimento, aí aquilo pode ser simbólico. Mas vamos considerar, em primeiro lugar, o literal e depois o simbólico. Isso vai nos ajudar também na compreensão. Vamos ali. Descrição ou prescrição, né? Palavras complicadas, palavras difíceis se tratando da Bíblia. Mas vamos dar aqui alguma noção, né? Descrição é aquilo que está descrito, aquilo que está sendo narrado, uma história, né? Um conto, uma narrativa de alguém, sobre algum personagem, sobre alguma situação. Isso é uma descrição, né? A prescrição é quando há um ensino, né? Quando tem um ensino, uma ordem, né? Quando há aí um mandamento, né? A gente fala assim, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, fala dos 10 mandamentos. Aquilo é descrição? É uma descrição, mas dos 10 mandamentos, que se torna uma prescrição, porque é uma ordem de Deus para nós, é uma ordenança, é um mandamento de Deus para nós, são 10 mandamentos, né? Então, não é apenas a história em si, né? Moisés foi lá, recebeu as pedras com os 10 mandamentos, tal. Tem a história por trás, mas traz também o ensino, que é a prescrição, né? Então, tudo que tem um ensino direto, assim, uma ordenança, um mandamento, então é uma coisa prescrita, uma coisa que que está voltada para o nosso ensino, tá? Por cima é exatamente isso, né? A descrição conta uma história e a prescrição é um mandamento, uma ordem destinada a nós, tá bom? Vamos lá. Método simples. Vamos dar um exemplo bem claro, bem simples, para que a gente depois entre na Bíblia e possa entender, né? Vamos lá. Faça perguntas para o texto, né? Tem muitos autores que falam disso, quando se trata de interpretação, quando se trata de você ler um texto, sempre nos orientam dessa forma. Converse com o texto, né? Assim, como assim, né? Comece a fazer perguntas. Quem que escreveu? Para quem que escreveu? Qual o objetivo dessa escritura? Onde estava? Quando? Que tempo? Comece a fazer perguntas. E procure responder dentro desse âmbito, né? Algumas dessas perguntas, né? E às vezes o próprio texto já tem essas respostas. É necessário ler também, ler o texto, ler o contexto anterior, que vem antes, e o contexto posterior, que vem depois. Porque não adianta você só ler o texto e ficar ali sem saber, sem entender, né? Mas é necessário você seguir em frente. Vamos lá. Quais são as perguntas que você faz para o texto? Quem? Né? Quem está envolvido? Quem são os personagens? Quem está escrevendo? Quem são as pessoas que estão ali? Ou se não tiver pessoa nenhuma, para quem está sendo dirigido isso? Então, faça essa pergunta. Depois, o quê? O que está sendo falado? O que está sendo narrado? Qual que é o conteúdo desse ensinamento? Para que serve? Né? Quando? Em que momento? Onde ele estava? Então, essa questão do quando também é importante. Onde, né? Eu falei onde ele estava, né? Mas quando
E agora onde? Né? Que lugar? Né? Então, às vezes o próprio texto já tem essa resposta. O contexto também. Né? Para quê? Ou seja, por que ele escreveu isso? Não por quê, mas para quê? Né? A gente sempre vem a pergunta por quê. Vamos deixar sempre o porquê por último. Tá? Primeiro faça as outras perguntas e depois faça a pergunta do porquê. Por último, porque essa palavra porquê, ela já indica alguma coisa relacionada com a interpretação. Ou seja, eu estou interpretando. Quando eu estou perguntando porquê, eu já estou querendo saber já o objetivo disso, qual o significado disso. Então vamos deixar por último a pergunta por quê. E vamos fazer essas outras antes, e por último a gente deixa a pergunta por quê. Já está aí, né? Por quê? Então, faça sempre essas perguntas antes. Aí, se tiver outras perguntas também. Mas, perguntas para quem? Primeiro, faça para o texto, né? Pergunta para o texto, leia o texto várias vezes. Quem, o que, quando, quem são as pessoas, tal, para quê? E, por último, o porquê, né? Por que ele está escrevendo? Por que aquela situação, né? Então, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, não é assim de uma hora para outra. Vamos lá, eu vou passar um modelo, né? Um modelo simples para nosso entendimento aí. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Modelo, né? Então tem um modelo aí, de uma historinha, né? Então veja aí. Pedrinho saiu de casa correndo. Tropeçou na soleira e caiu. Paulo, o seu amigo, estava passando e o ajudou a levantar-se. Não é um texto bíblico, claro, né? É uma história, é um conto, né? É um exemplo, um modelo. Nós vamos interpretar em cima disso. Talvez você já tenha visto isso na escola, talvez isso já tenha, né, você já tenha passado por essa situação assim numa aula de português. Mas vai nos ajudar também no sentido de entender o conteúdo bíblico, né? Então vamos ver, vamos usar aquele método que eu falei antes, das perguntas, em cima desse texto aí. Então vamos lá, vamos ler de novo, para a gente guardar bem. Então vamos lá. Pedrinho saiu de casa correndo, tropeçou na soleira e caiu. Paulo, o seu amigo, estava passando e o ajudou a levantar-se. Então vamos lá, né? Vamos ver essa história aí do Pedrinho aí. Qual é o procedimento que a gente toma? O procedimento hermenêutico, né? Qual que é o procedimento hermenêutico? Primeiro, procure palavras difíceis no texto. Teve alguma palavra difícil naquele texto que a gente leu? Né? Vamos ver de novo, né? Pedrinho saiu de casa correndo, tropeçou na soleira e caiu. Paulo, né? Não tem palavra difícil, tem talvez soleira. Né? Então, faça sempre isso. Quando você lê o texto, veja se tem alguma palavra difícil. Já vai direto lá no dicionário, procura. Dá trabalho? Dá, mas vai te ajudar no sentido de entender aquele texto. Então, vamos lá. Aqui, ó, procure palavra difícil. Aí eu coloquei lá, soleira. Peça que fica no umbral da porta. Então, fica lá, no pé da porta, lá. O Pedrinho estava correndo, não viu a soleira, pá, tropeçou e pum, caiu. Então, é assim, né? Então, a primeira coisa, procurar palavras difíceis. Depois, quais são os personagens do texto? Né? Aí nós temos lá dois personagens. O Pedrinho que caiu e o Paulo que estava passando. Né? São dois personagens. Então, faça isso também. Pode ser que no texto que você esteja lendo não tenha nenhum personagem. Seja um texto prescritivo. Ou seja uma ordenança, uma ordem, um mandamento. Não tem nenhuma pessoa. Mas alguém escreveu, né, sob alguma circunstância. Né? Então, é importante sempre ver isso. Tem dois personagens no texto. Defina o tema. Aí nós colocamos aqui a queda do Pedrinho. Né? Por que definir tema? Né? Para ver o conteúdo, aquilo que você está lendo. Né? Não precisa ter um nome, ter um tema, tal, o nome da história. Mas para você ver sobre o que eles estão falando, sobre qual é o assunto a ser tratado, né? Qual que é o que eu poderia tirar daqui desse texto, né? Sobre o que o texto está dizendo. Então, é sempre importante isso. Quando você estiver lendo,
né, devagar, pausadamente, olha assim, tem personagens? Não, não tem. Né? Sobre o que ele está falando? É uma ordem? É um mandamento? Bom, é um mandamento, então tem alguma relevância, tem alguma importância. Aliás, tudo tem, né? O que mais? Faça perguntas de observação. Né? O que são as perguntas de observação? Aquilo que eu falei. O que, quem, quando, onde. Aí você vai fazer as suas perguntas. Né? Aí nós colocamos esse exemplo. O que? O que Pedrinho fez? Né? Na história do Pedrinho lá. Pedrinho estava correndo, pum, tropeçou, caiu. Né? Então o que ele fez, o Pedrinho? Saiu de casa correndo. Né? Então a primeira coisa que a gente observa no texto é isso. Né? Quando você lê também, o que você observa no texto? O que está ali? Né? Então é a situação dessa história também do Pedrinho. Depois, onde ele estava? Né? Em casa. Né? O texto fala lá que Pedrinho estava em casa, então ele saiu correndo e ele estava em casa, não estava em outro lugar. Né? Então, onde é importante também você faz essa pergunta. O que Paulo fez? Né? O ajudou. Né? Aí o Paulo, o que ele estava fazendo, Paulo? Estava passando. Né? Ele estava ali, viu o acidente, foi lá, ajudou, levantou ele lá, ajudou. Né? Então, o que é importante? Né? O que os personagens estão fazendo? Né? Para a gente ter uma ideia daquilo que está sendo, que o texto está dizendo. O que fazia Paulo quando o ajudou? Né? Aí tá, estava passando. Né? O Paulo, ele não estava ali aleatório, né? Ele estava passando, viu o Pedrinho caindo, foi lá e o ajudou. Né? Nessa historinha que nós vimos. Tá, nós vimos a questão das perguntas de observação, que é que, o que, quando, quem e assim por diante. Onde, né? Tá, agora nós vamos fazer perguntas de interpretação. Nós vamos interpretar o texto, né? Aquele texto lá do Pedrinho lá, né? Então vamos lá. Quais são as perguntas de interpretação? São duas. Para quê e por quê? E eu sempre falei para você deixar o porquê por último, né? Sempre deixa o porquê por último. Tá aqui. Por que Pedrinho caiu? Né? Pedrinho caiu porque estava correndo. Aí você diz, mas é óbvio, o texto está dizendo isso. Muitas coisas o texto mesmo diz. O texto responde as nossas perguntas. Outras não. Muitas coisas somos nós que interpretamos. Né? Se não estivesse dizendo o texto lá, Pedrinho estava correndo, ou simplesmente ali, Pedrinho caiu, nós não saberíamos, não poderíamos dizer, por que ele caiu? Do nada? Não, ele caiu porque estava correndo. Então, preste bem atenção quando você for ler, né, nos detalhes. Né? Por que ele caiu? Porque ele estava correndo. Né? Então, é uma interpretação. Você está interpretando aquilo. Mas muitas vezes o texto não te dá isso, não te dá essa luz. Não é tão claro. Né? Por que Paulo o ajudou? Né? O texto diz lá que Paulo era o seu amigo. Não sei se você prestou atenção nisso. Vou até voltar um pouco, né, só para você ver essa questão aí. Só para você voltar um pouco. Vamos lá. Aqui, ó. Pedrinho saiu de casa correndo. Por que ele por que ele caiu? Porque ele saiu de casa correndo. Né? Paulo, o seu amigo, está falando, né? Paulo era amigo dele. Então, muitas coisas o texto diz, outras coisas o texto não diz. Sempre é importante você interpretar aquilo que o texto diz. Né? Não adianta você querer inventar. Muita gente pega um texto bíblico e fica inventando, cria aí uma história, cria uma teologia, monta uma religião, monta uma igreja baseado em um versículo só, em um texto só isolado, né? E às vezes não significa aquilo. Né? Então, por isso que é necessário ler, reler e saber o que o texto está dizendo, se ele realmente significa aquilo. Isso sim, é literal, né? Não tem nada escondido, não tem nada oculto, é literal. Então, o que
que Paulo disse aqui, né? Aliás, que Paulo fez? Paulo era seu amigo e estava passando. Olha só, ele era amigo, estava passando e o ajudou a levantar-se, né? Então vamos lá, vamos passar aqui de novo, né? Tem que passar um por um. É o que Pedrinho fez, tá? Onde ele estava, tá? O que fazia Paulo quando o ajudou? Estava passando, tá? Perguntas de interpretação. Por que Paulo ajudou? Porque estava passando e era seu amigo. Então, não simplesmente porque ele estava passando, porque ele era seu amigo também. Às vezes ele estava passando ali, não podia deixar o Pedrinho no chão, podia ir embora, virar o rosto embora, né? Mas o texto fala que ele era seu amigo. Então, se apegue nisso, naquilo que o texto diz, né? Então vamos lá. E outra coisa, depois de fazer todas essas perguntas, as perguntas de observação e as perguntas de interpretação, nós vamos tirar uma conclusão, né? E qual seria a conclusão desse texto aqui, né? Vamos ver se tem uma conclusão. Tem. Pedrinho, olha só uma conclusão que eu coloquei, mas você poderia ter outras conclusões, né? Pedrinho não devia sair correndo, pois poderia machucar-se. Paulo era seu amigo e o ajudou. O que seria de Pedrinho sem a ajuda de Paulo? Amigos são para esses momentos em que fazemos coisas sem pensar. Tá vendo? Olha, mas uma conclusão simples de uma historinha simples, né? Então, às vezes nós queremos fazer coisas assim estrondosas, queremos interpretar de uma forma... Não, a Bíblia é simples, ela não é... Nós que complicamos as coisas. Talvez você diga, não é simples, não entendo. Claro, nós não entendemos, mas vamos entender dentro da forma como deve ser entendida. Não querer criar uma conjectura, uma polêmica em cima de alguma coisa que já está, a resposta já está lá. Então a Bíblia mesmo se responde, a Bíblia mesmo se explica. Esse é um princípio fundamental da hermenêutica bíblica, né? Então, olha só, uma conclusão simples de uma história simples. Então, nós podemos também tirar as nossas conclusões. Aquilo que eu falei no começo. Você pode ler o texto, você faz as perguntas e você tira a sua conclusão. E tirando a sua conclusão, aí você vai definir se você quer ou não quer continuar, né? Então, é necessário que você tenha a sua conclusão, assim como qualquer coisa da vida. Né? Você ouve as partes e você tira a sua conclusão. Aí você define o que você vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Um exemplo bíblico. Deixa eu só arrumar aqui. Exemplo bíblico. Então vamos lá. Salmo 23, 1. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como você vai aplicar aquele processo hermenêutico lá em cima que eu te ensinei nesse texto? É um texto bíblico agora, é a Bíblia, né? É claro, é um versículo só, mas aí o Salmo 23 tem que ser lido na sua totalidade, né? Que são vários versículos. Mas eu coloquei um só para a gente ter uma ideia, né? Então você vai fazer aquelas perguntas que eu falei, né? De observação e de interpretação. Quem? O Senhor é meu pastor. O texto está dizendo o quê? Que o Senhor é meu pastor, né? O Senhor é quem? É Deus, né? E o quê? O que ele é? É meu pastor. Aí eu estou falando essas coisas, mas é o que você deve dizer para o texto. São as perguntas que você faz para o texto. Ah, mas quem? O quê? Então, você falando com o texto, né? Quando? Em todo o tempo. Nada me faltará. Quer dizer que ele vai estar o tempo inteiro comigo, né? Então, é uma lição também, né? O que ele faz? Nada me faltará. Então, ele não vai deixar faltar nada, né? Ele vai me ajudar em momentos difíceis, né? Então, a conclusão. Qual que é a conclusão dessas perguntas e a conclusão que nós colocamos? Deus é o nosso pastor. Ele cuida de nós como ovelhas indefesas. Nada falta aos que estão sob seu cuidado. Deixa eu só acertar aqui.
Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Conclusão. Deus é nosso pastor, Ele cuida de nós como ovelhas indefesas, nada falta aos que estão sob seus cuidados. Tá bom? A conclusão que nós tiramos de um versículo, mas essa foi a minha conclusão. Ela pode ser diferente para você, você pode ver por outro ângulo. Né? Por isso que é importante, que é legal na arte da interpretação. Né? Eu interpreto assim, você pode interpretar de outra forma, utilizando realmente esse texto como um exemplo. Né? Então, vamos ver. Bom, então já encerramos essa aula, né? Aula sobre interpretação. Claro que eu não vou me aprofundar, não vou entrar num processo hermenêutico avançado, né? Porque aí já vai dar mais trabalho, vai exigir mais. Eu quero ensinar a ler a Bíblia, né? E essas são as dicas simples, fáceis, que todos podem obter na sua leitura da Palavra de Deus. Então, na próxima semana, nós vamos ler juntos, tá bom? Nós vamos ler e interpretar juntos. Então, vamos pegar vários textos, vamos ler e interpretar juntos. Aí vai ser muito bom aplicar tudo aquilo que nós aprendemos nas lições anteriores. Se você perdeu alguma lição, volte atrás de alguns vídeos. Nós temos o link aqui da última lição. Você pode voltar e estudar as lições anteriores. Então, o que nós vamos fazer na semana que vem? Nós vamos ler juntos, vamos interpretar textos simples. Tá? Isso vai nos ajudar no dia a dia. E logo, logo estaremos encerrando o nosso curso. Quem sabe, futuramente, a gente se aprofunde mais. Mas a nossa ideia, nosso objetivo é ensiná-lo ou ensiná-la a ler a Bíblia inicialmente. Tá bom? Então, é isso aí. Nós estamos encerrando a nossa 4ª aula. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe a sua vida, esteja com você e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.